Nós vamos dar continuidade à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a vereador da capital, hoje recebendo aqui no estúdio do Comando Geral a candidata Ariadne Dantas, candidata a vereadora pelo Partido Novo. A candidata vai falar conosco sobre projetos, propostas para a nossa capital e também sobre a plataforma de campanha dela. Candidata, a senhora terá o tempo de 15 minutos para essa entrevista, o tempo vai ser colocado na tela a partir de agora. E vamos à nossa entrevista. Candidato, primeiro, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu gostaria de saber por que a senhora colocou o seu nome à disposição do teresinense nessa disputa. Bom dia, eu agradeço, essa oportunidade. E o que eu posso dizer, Natanael, é que eu tenho um ar de indignação pelo que tem a nossa cidade hoje, sabe? Da gente ver que nossa cidade poderia ser muito maior e melhor do que a gente vive hoje, com desenvolvimento econômico e social. É isso que a nossa população merece. Quando a gente vai para a periferia, a gente vê o descaso do governo. E quando a gente entra aqui na parte urbana, você vê que não tem a saúde pública, não é de qualidade, a educação, por mais que ela seja dita que é a melhor do Brasil, ela ainda está muito longe de ser equiparada a uma instituição privada, como as melhores daqui de Teresina. Nós temos um descaso também com os políticos, que não se preocupam com a nossa sociedade, mas estão mais preocupados com os status sociais dele, do que com realmente em beneficiar a nossa cidade. Eu sou Ariadne Dantas, eu sou advogada, então eu tenho essa sede pela justiça, na nossa cidade, e eu sou economista, que também eu falo sobre a questão do desenvolvimento e a economia da nossa cidade, e eu vejo como a gente está atrasado e pode sim evoluir, se a gente colocar pessoas certas. Porque é por meio da política, não adianta a gente fugir ou dizer que não gosta, mas é por meio da política que nós podemos sim transformar a nossa cidade. Se você dorme e acorda, você está respirando, comendo, bebendo política, porque os seus impostos, o seu carro, quando anda num local que não foi asfaltado devidamente, tudo isso é política. O Partido Novo nunca elegeu ainda um vereador em Teresina, Está na busca de inaugurar sua primeira cadeira no parlamento. Caso a senhora seja eleita, a partir de janeiro, quais seriam aquelas áreas que você entende que precisariam ser tratadas como prioridade e de forma mais urgente, que é preciso que evolua para que melhore a prestação de serviço público aqui em Teresina? Primeiramente, a gente vai fazer uma fiscalização séria, de verdade, que é isso que a gente precisa lá dentro, para ver as questões, todas essas questões das licitações, para fazer a seriedade, e a saúde pública, que é uma das vertentes que hoje em dia está um caos, está um caos. O HUT, por exemplo, a gente teve ontem, infelizmente, um acidente com um neurocirurgião Jacinto Lai, e ele foi para onde? Ele foi para o HUT. Ou seja, o HUT é um local que vai de rico a pobre, em todas as camadas da sociedade, elas estão suscetíveis a entrar no HUT, independente de qualquer coisa. Então, você tem que ter, sim, uma saúde de qualidade, um HUT, uma UBS, uma UPA, porque todos nós precisamos de uma saúde pública de qualidade. Dentre uma das minhas propostas, o que eu tenho, uma proposta é que a gente precisa unificar os prontuários digitais, ou seja, a população, se ela vai até a UBS, ela tem lá o seu cadastro, o seu histórico, com atestado, os remédios que ela tomou, receita, naquela ali. Se ela vai para a UPA, o médico que vai atendê-la na UPA vai ter aquela mesma informação. Se ela entrar no HUT, tem lá a informação, um sistema de informação unificado de cada um da população teresinense. Isso daí vai facilitar a precisão do médico em diagnosticar, ele sendo um bom profissional, ele olhando o histórico, ele pode até desvendar alguma doença. E também salvar vidas. Se a pessoa tiver uma alergia, se tiver algum problema, ela tem a oportunidade, naquele sistema, o médico olhando, de evitar tomar um remédio que poderia piorar a situação dela ou então até causar a morte. Então, isso aí previne até acidentes, algum incidente na entrada da saúde. 7h30. Aqui no estúdio estamos conversando com a candidata vereadora Ariadne Dantas, candidata pelo Partido Novo. Candidata, a senhora
há pouco destacou que é economista por formação. Gostaria de saber, então, que ações, né, enquanto vereadora, a senhora poderia tomar para possibilitar, né, o desenvolvimento econômico da nossa capital, e principalmente, né, a questão da geração de emprego, que é um dos principais problemas hoje, um dos entraves da população, é acesso ao mercado de trabalho. Como é que a senhora, como vereadora, poderia atuar nesse setor? O que acontece? A gente acredita que a riqueza ela é gerada pela iniciativa privada no sentido do empreendedorismo. Então, nós acreditamos que o que cresce uma cidade são empresas, é a geração de renda. Como é que vai ser gerada renda? Você dando incentivo para as pessoas trabalharem. Em que sentido? Ampliando o espaço de abertura de empresas, facilitando desburocratização, com a desburocratização, né? Facilitando e modernizando. Hoje em dia, você com um sistema digital, tudo hoje é digital. Por que não abrir uma empresa mais rápido ainda, só colocando os documentos para poder a pessoa abrir com mais precisão e exatidão, sem precisar de tanta burocracia? Outro ponto, redução de impostos, né, e taxas desnecessárias. A gente precisa, por exemplo, revitalizar o centro de Teresina. Uma das formas de revitalizar seria com a redução do IPTU. Não justifica o centro hoje ser um dos locais que o imposto do IPTU é um dos mais caros daqui de Teresina. Se você quer um local que ele seja um centro comercial, que ele seja atrativo para as empresas, por que não dar incentivo para aquela empresa se localizar naquele local? E a questão também do transporte público, que é essencial o transporte público estar eficiente de qualidade. Então, a gente precisa de vereadores que fiscalizem essa questão. Para quê? Para que as pessoas tenham a facilidade de locomoção até o centro, ou então as empresas, para poder o comércio ser aquecido. Eu digo, as empresas aquecidas, geração de emprego. As pessoas vão ter a oportunidade de crescer e vão gerar outros empreendimentos, entendeu? Então, o que a gente vai bater muito é a redução de impostos, quando necessário e possível, mas sempre, falando aqui, sempre contrário ao aumento, porque a gente acredita que existe, sim, alocação de recursos suficiente. O que a gente precisa é acabar com essa velha política, né, que nós sabemos que há alguns desvios da finalidade, e sim colocar eles no local correto. Se o dinheiro é para a educação, ele vai para a educação. Se o dinheiro é para a saúde, ele vai para a saúde. E de forma fiscalizando de forma séria. Como é que a senhora avalia hoje a atenção que a Prefeitura dá a quem quer empreender, né? Já que a gente está falando nessa área da geração de emprego e renda. E caso seja eleita, como é que a senhora iria atuar no sentido de garantir uma maior atenção a esse segmento? Por exemplo, nós temos algumas taxas, como a taxa de fiscalização de funcionamento. Hoje, você tem que pegar um empresário e facilitar a vida do empresário, né? Facilitando a vida do empresário para que ele possa construir e os empregados, eles possam, sim, ser mão de obra qualificada, porque uma das formas que a gente tem é também a educação profissionalizante, né, que é uma forma de capacitar essa mão de obra para poder eles terem a oportunidade de entrar nas empresas. Algumas empresas, eles não têm escassez de mão de obra, eles têm escassez de mão de obra qualificada. Como é que a gente pode atuar nisso? Colocando educações profissionalizantes, por exemplo, a Fundação Alferraz. A Fundação Alferraz é da Prefeitura, é um centro de capacitação. Só que ele está ao descaso. Eu fui no centro de capacitação do Satélite, não está funcionando. Da Pissarreira, os tetos tinham cupim. Eles estavam dando aula na recepção. Isso é um absurdo. Então, assim, como é que a gente vai gerar emprego se a mão de obra, que pode ser qualificada, tem uma oportunidade, ela não tem essa possibilidade? Porque curso privado é muito caro para a população. Então, a pessoa já está numa situação de vulnerabilidade. Você ainda quer que ela pague para poder aprender? Não. Eu vou incentivar essa questão da educação profissionalizante, para que ela saia para o mercado, as empresas possam consumir isso e possam gerar renda e emprego para essa população. E dessa forma a gente vai se desenvolvendo.
Candidata, a senhora faz parte do Partido Novo, que é um partido que tem uma metodologia um pouco diferenciada dos demais, inclusive na escolha dos candidatos, há todo um processo seletivo interno. Gostaria que a senhora falasse sobre isso. Como é que foi esse processo até conseguir, de fato, né, essa vaga na chapa do Partido Novo aqui em Teresina? Olha, eu tenho um prazer de estar no Partido Novo pela seriedade que é o partido. É o único partido no Brasil que você não tem nenhum caso de corrupção. E ele é tão sério que quando você passa por esse processo seletivo, um dos primeiros pontos que eles veem é se você não tem nenhum processo de corrupção e probidade administrativa no seu histórico. Porque, se for dessa forma, eles não deixam entrar. Por quê? Porque a gente pauta que a gente quer uma cidade diferente. Não adianta nós querermos uma cidade diferente com velhos hábitos. Não é isso? Então, o que é que a gente não tem na nossa vertente? A gente vai justamente pelo caminho da integridade, de combate à corrupção, de fiscalização séria. Por isso que o Novo está crescendo a cada dia. E a gente quer entrar em Teresina porque a gente vê que Teresina precisa de pessoas que querem, sim, trabalhar pela população e não por interesse próprio, que quer mesmo fazer um serviço lá dentro para que essa Teresina cresça, com seriedade, com fiscalização séria. Eu me torno até repetitivo em fiscalização, porque hoje em dia a verdade é que os vereadores que estão na Câmara Municipal não agem como fiscalizadores dos atos do Executivo. E essa é a verdade. Então, não adianta a gente querer mudança se continuar votando nos mesmos. Então, nós estamos aqui, eu, Ariadne Dantas, 30500, eu me proponho a entrar lá dentro como uma candidata séria que vai entrar para fiscalizar. E que vai não só fiscalizar, vai ouvir a população. Dentre as minhas propostas, eu tenho um gabinete itinerante, que eu quero ir de bairro em bairro, ouvir a população e saber qual é a demanda de cada local. O que é que eles estão precisando coletivamente que não tem. O vereador é o político mais próximo da população, da sua comunidade. E eu quero, sim, ser atuante dessa forma. Eu quero ouvir para que a gente possa crescer, se desenvolver. E você, que está me ouvindo, possa, sim, ter um futuro digno para você, para sua família, e não ficar desesperançoso. Eu quero trazer a esperança para nós. Candidata, em relação à campanha majoritária, né? A senhora é candidata a vereadora, mas o Partido Novo tem um candidato a prefeito, embora a gente tenha um cenário aí que normalmente sempre comentam, né, sobre uma polarização entre outros candidatos. Como é que está a senhora, a afinidade da senhora com o candidato a prefeito do partido? Como é que a senhora está avaliando esse cenário majoritário? Olha, eu lhe digo com toda a convicção. Eu estudei com o Tony, economia, estudamos juntos. Foi ele que me convidou para ser vereadora. E eu lhe digo uma coisa. O melhor candidato para Teresina, para nós desenvolvermos e termos uma gestão digna, é o professor Tony. Eu lhe digo com convicção. Qualquer outro, fora dessa vertente, eu não sei se seria tanto o interesse da sociedade quanto seria o professor Tony na gestão. Porque ele é um homem que ele é gestor, de fato. Ele é uma pessoa que é doutora, que é doutor em administração. Então, ele sabe que ele vai fazer uma pessoa com vitalidade para poder comandar toda a questão da prefeitura. E é um homem sério e íntegro. Eu o conheço pessoalmente, então eu posso afirmar isso. Certo? Então, é o melhor nome, a melhor opção, e a gente está crendo no segundo turno. Candidata, a gente tem um pouco mais de 1 minuto para concluir a nossa entrevista. Fique à vontade, então, para deixar sua mensagem e as suas considerações finais ao nosso ouvinte aqui do Comando Geral. E pediu o voto, né? Pediu o voto também, né? O número. Vote 30500, Ariadne Dantas. Se você quer ter uma Teresina, que seus filhos possam ter uma educação de qualidade, competitiva, que não possa ser diferente de nenhuma iniciativa privada, instituição privada. Se você quer uma saúde séria, com fiscalização, que você possa ter realmente qualidade, eu quero dizer que há esperança. Eu coloco o meu nome à disposição porque, assim como você está aí, indignado muitas vezes pela situação da sua cidade, eu também estive e estou. E por isso que eu coloquei meu nome na política. Eu quero ser a sua voz lá dentro para que a gente não deixe a cidade
perecer novamente. Nós precisamos, lá dentro, de políticos sérios, honestos e que querem, sim, trabalhar pelo povo e não por interesse pessoal. Eu quero ver nossa cidade grande, nossa capital de verdade. Uma capital que seja orgulho para nós, teresinenses. Vote Ariadne Dantas 30500. Obrigada. Ok, candidata, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte na disputa aí do próximo dia 6 de outubro.